Olá, eu sou Mila Maia, CEO do Instituto Millennium, e hoje eu estou aqui com o Luan Sperandio e o Cláudio Chiquida para a gente falar um pouquinho do último paper do Millennium. A gente vai falar sobre a utilização de medicamentos dentro dos supermercados, os medicamentos isentos de prescrição. E quais seriam os benefícios sociais e também benefícios econômicos da gente colocar esses medicamentos aí para a população dentro dos supermercados e não só das redes de farmácias. Luan, Cláudio, muito obrigada por estarem aqui. Luan, vou te apresentar. O Luan é analista político, MBA em desenvolvimento humano e podcaster da Gazeta do Povo e também um dos fundadores da Frente do Livre Mercado, exato? Exatamente, Mila. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto Millennium. Obrigada, Luan. E o Cláudio Chiquida, o Cláudio, ele é coordenador geral de pesquisa da ENAP, editor-chefe da Revista de Serviço Público e também doutor em economia. Vamos lá, então, para a nossa primeira pergunta. Quando a gente fala de facilitar a venda de medicamentos, a reação mais imediata é a negação, pois as pessoas acham logo que se trata de antibióticos, corticoides, medicamentos que não se poderia ter aí uma facilidade de compra pelas pessoas. Principalmente por esse risco de ter essa venda tão facilitada. Mas, na verdade, qual que é a diferença de medicamentos que podem e não podem aí ser transacionados sem prescrição? Chiquida. Bom, eu acho que eu passo para o Luan, que é o nosso cobaia de medicamentos aqui. Muito bem, Mila. As pessoas elas têm razão em ter preocupação com uma comercialização indiscriminada de medicamentos, até porque a gente poderia ter um grau de toxicidade no uso dos medicamentos e isso pode virar um grande problema de saúde pública. Mas nem todo medicamento é igual. Tem medicamentos que precisam de prescrição médica, em virtude de determinados critérios da própria composição e dos efeitos que ele faz no organismo do corpo humano. E existe também os medicamentos que são classificados como isentos de prescrição médica. Que são esses MIPs. Que são os MIPs, que é o tema do trabalho que a gente desenvolveu aqui. Para você ser classificado como um MIP, a Anvisa ela tem um rol de critérios bastante complexo e exaustivo, mas basicamente eles são classificados dessa forma em virtude da efetividade deles e também em virtude do grau de segurança testado, pelo tempo de comercialização, e eles são destinados a tratar males menores, né? Uma dor de cabeça, uma azia, uma febre leve, um resfriado leve, né? Então, basicamente são os medicamentos que hoje eles já têm uma facilitação na comercialização deles em farmácias e drogarias no Brasil. E cabe só complementar, né, que não são tantos medicamentos assim nessa lista da Anvisa, né, que eu acho que assim, a Anvisa é um órgão que eu acho que tem uma capacidade técnica muito boa de regulação, né, assim, então assim é uma lista que é bastante bem cuidada, vamos dizer assim, né? Os medicamentos não são liberados assim de maneira indiscriminada ou de maneira irresponsável e são até poucos. Então a gente está falando de uma quantidade de medicamentos que não é assim significativa dentro 52 atualmente. 52 dentro de uma, sei lá, se eu entrar numa farmácia hoje, eu não vou achar menos do que 52, né, remédios lá dentro, né? Aliás, vou achar muito mais. São muito poucos, né? Sim. E outra coisa também, quais que são os critérios para esses medicamentos eles serem considerados MIPs? Além de não serem medicamentos aí que gerariam intoxicação, tem alguma outra característica? Sim, a Anvisa, ela coloca um rol muito grande, como a gente estava falando, justamente para que você tenha um controle sanitário para garantir a saúde das pessoas, né, para não colocar os brasileiros em risco. E aí eu vou até pegar uma colinha aqui, porque são tantos critérios que fica até difícil. Mas basicamente são 7 critérios, todos precisam ser preenchidos, e se um não tiver preenchido, não é liberado. Então, tem que ter um tempo mínimo de comercialização de pelo menos 10 anos aqui no Brasil, sendo que pelo menos 5 anos desse período ele tem que estar sob prescrição médica, ou seja,
Não é que o laboratório vai criar alguma coisa e amanhã ele vai estar disponível de fácil acesso para as pessoas. Tem que ter um grau de segurança muito alto, com baixo potencial de toxicidade. Os sintomas eles têm que ser facilmente identificáveis. Então, é aquela dor de cabeça que você está sentindo, é a coriza. Então, assim, tem que ser uma coisa que é muito simples da pessoa se identificar. A utilização tem que ser pontual, tem que ser um curto período, né? Então, você está resfriado, então você vai usar aquele medicamento ali por poucos dias, né? Não é prolongado o uso daquele medicamento. Ele tem que ser facilmente manejado pelo paciente ou por uma pessoa que está acompanhando o paciente, um leigo mesmo. Tem que ter um baixo potencial de risco, mesmo que ele seja consumido em graus que não sejam recomendáveis na bula. Né? Então, assim, é recomendável uma pílula, por exemplo, a pessoa ela toma 10, ela vai ter problemas com isso? Não. E um outro ponto também, né? Se a pessoa ela não conseguiu se identificar exatamente a doença, né? Apesar de ser fácil. Então, ela está com uma azia, mas toma um remédio de dor de cabeça. Isso vai fazer mal para ela? Também não. E eu acho que o último ponto aqui é não apresentar grau de dependência. Então, um remédio que você está consumindo ali, que você consome algumas vezes e o organismo vai ficar dependente dele, isso não pode ser classificado como MIP. E é justamente por haver esse rol de critérios bastante complexo e amplo aqui no Brasil, que são poucas as substâncias que são classificadas como MIPs. Quando a Anvisa estabeleceu esse rol de critérios em 2016, a gente tinha pouco mais aí de 30 MIPs, e ele cresceu de forma marginal, né, nesses 6 anos que passaram, e aí a lista ela é atualizada com alguma periodicidade à medida em que forem preenchendo esses critérios. Gostaria de complementar, Chiquida? Sim, assim, é até meio óbvio, né? Mas, assim, com esses critérios todos, né, que o Luan falou, a gente vê, assim, que, na verdade, a gente está falando de remédios que, assim, se consumidos sem receita, né, não vão trazer grandes, aliás, nem pequenos, né, eu diria, riscos para as pessoas, né? Quer dizer, eu acho que você tem aí como é que fala? Esses remédios têm uma contribuição interessante para o sistema de saúde, né? Você desafoga o SUS, né? O cara não precisa ir lá para pedir uma receita de um remédio para azia, né? Então, filas do SUS que já existem, etc., e são problemas, sempre foram e sempre vão ser, né? Não precisam ser congestionadas. O né? nosso SUS do jeito que é, você ainda tem que pegar uma fila para pegar um remédio de azia, gente. Então, assim, são remédios que, assim, né, baixo risco, mesmo o consumo excessivo, não vai levar o cara para uma UTI, uma CTI. Claro, sempre pode ser que exista uma exceção de alguém que pega uma caixa e consuma 50 pílulas, mas, assim, eu não conheço casos assim. Qual o risco de intoxicação pelos MIPs? Pelo que você falou, nos critérios da Anvisa são muito baixos, né? Acho que não tem... Não, desculpa, você está perguntando, na verdade, o risco que a gente observa na prática, né? Acho que o maior risco de intoxicação não são pelos MIPs no país, né? A gente teve no Brasil nesse século, né, até e isso é uma boa notícia, né? A gente teve o maior acesso a medicamentos no Brasil, medicamentos em geral, inclusive MIPs, né? E então, assim, a grande preocupação as pessoas estão tendo mais acesso a medicamentos, então isso está aumentando o grau de internação hospitalar em virtude disso. E aí a gente traz até no paper que a gente produziu uma revisão da literatura que mostra, que foi avaliar justamente a segurança dos medicamentos do Brasil. E apesar desse aumento que nós tivemos no consumo na amostra, 97% dos problemas com medicamentos que a gente tem no Brasil não vem de MIPs, vem de medicamentos que precisam de prescrição médica. E o grau de hospitalização é coisa de 50 vezes menor de MIPs. Ou seja, a gente está falando que, muito em virtude dessa regulação que existe por parte da Anvisa, que você atesta a segurança desses medicamentos. Né? Então, e tem ganhos de bem-estar você flexibilizar e possibilitar esse maior acesso a medicamentos, né, Cláudio? Sim. Ou seja, né, assim, o medicamento com prescrição, né, é aquele que, no fundo, quando usado
de maneira irresponsável, é o que dá mais problema de internação. Não é o caso dos MIPs, né? Então, assim, você comercializar, poder ter mais postos vendendo, sei lá, como é que chama aquelas maquininhas, né? Acho na Flórida que tem, de né? alto atendimento. Aquelas maquininhas de alto atendimento, ou vender em supermercados, enfim, você está fazendo, no fundo, uma pressão para diminuir preço, está aumentando a acessibilidade. Né? O Luan estava me contando, acho que na época da pandemia, né? Que ele morava mais perto de um supermercado que de uma farmácia. Né? E no início da pandemia, do isolamento, ele não podia ir até... ninguém podia sair de casa por aí para passear, né? É um pouco complicado. E aí, se ele precisasse comprar um remédio, e ele faz uso de MIPs, né? De vez em quando, né? Todo mundo aqui tem dor de cabeça, tem azia e outras coisinhas, né? Ele tinha que andar mais até a farmácia. E hoje, eu também. Né? Eu Mesma mudei, coisa, né? eu morava no Itaim, tinha uma farmácia na frente da minha casa, uma maravilha. Agora eu mudei para Pinheiros, eu tenho que andar acho que uns 10 minutos, é muito longe a farmácia, porque lá é um bairro muito mais residencial do que o Itaim. Mas eu tenho um supermercado muito mais perto. Eu vou falar para vocês, toda vez que eu vou aos Estados Unidos, eu adoro ir no supermercado, porque lá você tem tudo. Tudo o que você precisa. O que você precisa, e você também tem o que você não precisa, e você acaba com vontade. Você compra tudo que você precisa, o que você não precisa também. Depois você olha para suas compras e fala, nossa, eu não precisava disso, mas eu acabei comprando. E é muito comum que quem vai aos Estados Unidos acaba comprando vitamina C, algumas outras coisas no supermercado. E deixa eu aproveitar, aí eu vou te perguntar. Quando você vai no supermercado dos Estados Unidos e compra as coisas que você não precisa, você compra em excesso? Você fica intoxicado com... Nunca fiquei. Pois é. Pelo contrário, eu compro pra mim, compro pro meu pai, pela minha mãe, eu vou dividindo. Em vez de me intoxicar, eu vou dando para as outras pessoas. E no Brasil, a gente já teve uma fase que foi vendido isso, né? Sim. Por que parou de se vender aqui? Ok. Essa restrição mercadológica para a venda de medicamentos no Brasil, ela é de uma legislação de quase 50 anos atrás, né, de 1973. Né? E, como em outros países, como a gente estava falando, né, não existe essa restrição para medicamentos que são isentos de prescrição. Você citou o caso dos Estados Unidos, mas Canadá, Suíça, Inglaterra, entre outros países. Então, e países que têm a legislação muito mais chata do que a nossa para esse tipo de coisa. Numa farmácia nos Estados Unidos, você não consegue comprar um medicamento sob prescrição médica sem apresentar o documento físico de forma alguma, né? É muito mais chato. Muito mais chato. Então, mas do ponto de vista de MIPs, né? Então, assim, a gente já... Como em outros países a legislação é diferente, então, naturalmente, aqui no Brasil, os agentes econômicos, eles conversam com a classe política para pegar e você adequar a legislação para evitar esse tipo de distorção. E a gente já teve no Brasil um período, nos anos 90, foi por meio de uma medida provisória, que foi permitida a comercialização de MIPs também em supermercados e similares do varejo. Foi um período curto, né, um período de alguns meses em que isso foi permitido, e posteriormente, quando a medida provisória ela foi ser convertida em lei, esse dispositivo ele foi retirado, e aí a gente teve, particularmente nos anos 90, eu não lembro, eu acho que o Cláudio estava vivo já. Acho que eu estava. Então você talvez tenha alguma... Eu achei que em 90 você já tinha nascido. Vai começar o discurso de hoje aqui, de falar de idade. Gente, eu nasci, né, nos anos 90. Não, mas assim, de qualquer forma, eu não lembro, né, do período, que foi 94, 95. Foi no final do governo Itamar, Sim. Né, e no início do governo FHC, quando foi convertido em lei. Mas nesse período foi vendido, e na época o Brasil era um país que tinha muito menos pontos de acesso de medicamentos, e aí você tem evidências aí de queda de preço médio de MIPs de 35%. Isso aumenta a oferta, gente. Sim. Pela economia, eu sou economista, o Chiquida também, a gente pode falar sobre isso. Quando você aumenta a oferta do produto, se você mantém a mesma demanda e se aumenta a oferta, isso cai o valor do produto. Se a gente está preocupado com o consumidor, se a gente está preocupado com a população, com a saúde por que pessoas, né? por que não aprovar uma medida dessa que traz benefício social,
traz um benefício. A população que tem tanta dificuldade, a gente que está com uma inflação tão alta aí, por que não aprovar uma medida que vai reduzir o valor dos medicamentos? Me expliquem, por quê? Não, uma coisa que eu gosto de comentar é que a concorrência é a arma mais poderosa no mundo, né? É justamente por meio da concorrência que a gente consegue regular os mercados, a gente consegue melhorar a qualidade da prestação de serviço, a gente consegue diminuir preço. Então... Não, e mais um ponto, né? Vocês estavam falando da pandemia, sobre restrição, de você pegar e facilitar acesso. Quando a gente estava vivendo o período pandêmico, logo nas primeiras semanas, álcool em gel só podia ser vendido em farmácias e drogarias, era uma reserva de mercado também. E aí, diante da necessidade de facilitar o acesso a essa substância para a população conseguir... né, colocar em todos os lugares, né? Permitiram a venda em supermercados. E por que não era permitido antes? Nem se existia álcool em gel em formatos diferentes, né? Agora então você pegou e você conseguiu, ao flexibilizar a comercialização... Pega o seu álcool em gel que você quer utilizar, vamos. Não, mas a compra dele... Vamos passar o álcool em gel. Mas assim, a venda dele não era permitida nos supermercados. Então assim, o próprio poder público, a classe política sabe que se você quiser facilitar o acesso a uma substância, você tem que permitir maior concorrência e o mercado faz a parte dele, né? Mas aí tem outros problemas. Não vamos entrar nessa área, não. Senão vamos começar a lembrar de congelamento de preço de álcool em gel. Tivemos outros problemas aí. Melhoraram por um lado, mas pioraram pro outro, né? Então, gente, eu ainda não consegui entender. Vamos de novo. Por que não conseguiram ver qual a importância de aprovar que esses medicamentos estejam no supermercado? Me expliquem, desenhem para mim. Tá, então, já que a gente estava falando de medicamento, a gente está aqui em Brasília gravando isso, né, Mila? E assim, Brasília é um lugar muito artificial, né? Aqui, o Chiquida já mora aqui há um pouco mais de tempo do que eu. Aqui até o lago é artificial. Eu fui chamado de velho aqui várias vezes, né? Nos anos 90, eu moro mais tempo, tudo bem. Não, mas assim... Chiquida, tá tudo bem. Olha que eu nasci nos anos 90, tá? Então, assim, ele só tá tentando sacanear. Não, mas assim, vamos lá. Ele tá chamando de mais experiente, né, Lana? Na verdade, com mais certeza. vivido. Mas aqui em Brasília tudo eu esqueci a palavra doutor, olha só. Então... Não, mas para você tentar entender o porquê existe reserva de mercado, ou porquê eles não querem permitir maior concorrência mesmo a um medicamento que é seguro e efetivo para a população, são coisas que só Brasília explica mesmo. Brasília é um lugar muito artificial, como a gente estava brincando aqui, né? Até o lago é artificial, para você respirar você precisa de spray nasal, porque aqui também é artificial. E para você ganhar dinheiro em Brasília também é artificial. Você pega e você financia uma indústria de lobby aqui em Brasília, e nada contra lobby, né, direito de petição, mas, na prática, os argumentos que são discutidos no legislativo, muitas vezes, toda discussão é pautada em você colocar intermediários e criar reservas de mercado e restringindo a concorrência. Quando você restringe a concorrência, você acaba... aumentando as margens de lucro daquele grupo econômico. É o famoso cartel. E acho que aqui em Brasília, praticamente toda discussão legislativa de regulação econômica sempre tem um grupo por trás, ou querendo entrar como intermediário, ou tentando criar ou manter uma reserva de mercado. E no caso da venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercado, é justamente isso que ocorre. Você tem um lobby muito forte do outro lado de um segmento que não quer perder uma reserva de mercado. Chiquida, o que você acha que acontece que a gente não consegue aprovar uma medida dessa que, quando a gente analisa racionalmente, quando a gente analisa com base em dados, seria uma medida extremamente benéfica para a população? Porque todos os argumentos que são construídos, que seria ruim, pois poderia intoxicar as pessoas, todos esses argumentos que são construídos, eles podem ser desmascarados. Qual seria, na sua opinião, o motivo pelo qual a gente não consegue aprovar uma medida dessa? Puxa, Mila, eu acho que o Luan
fez uma explicação bem detalhada. Eu prefiro até complementar um pouco o que ele falou, né? Por quê? Porque hoje em dia, agora que a gente tem a Lei de Liberdade Econômica, a gente, junto com a Lei de Liberdade Econômica, a gente tem a exigência de análise de impacto regulatório, né? Para as regulações, né? E temos, pelo menos eu tenho acompanhado muito isso, assim, um crescimento da cultura da avaliação de políticas públicas, que, se bem feita, né, assim, ou seja, quando a gente fala de análise de impacto regulatório e de avaliação de políticas públicas, nós não estamos falando de alguém que propõe uma lei maluca e alguém vai lá e fala assim, não, essa lei ela é boa porque sou eu que estou propondo. Né? Não, tem que ser feita uma análise técnica, né, muito detalhada, muito cuidadosa. E, assim, eu vejo com certo otimismo que se esse tipo de cultura de avaliação de políticas, se isso for blindado, né, de interesses, né, assim, dos interesses especiais que existem por aí, né, e se essa cultura avança, aos poucos nesse país a gente vai observar, né, uma mudança que, bom, eu tenho esperança de ver isso ainda em vida, né, que é uma mudança no sentido de... Você fica chamando ele tão de velho e já está deprimido. Já estou deprimido, mas eu vou precisar de tomar remédio. Tomara que seja um MIP, porque é mais fácil comercialização. Mas é uma mudança na cultura das políticas. Né? Políticas que geram mais custos do que benefícios não devem ser mantidas. Né? E o que o Luan descreveu aqui antes, muito didaticamente, é que a gente observa várias políticas que têm custos maiores do que benefícios para a população como um todo, se mantendo, né? E por quê? Porque a gente não tem essa cultura no país de, olha, vamos avaliar essa política aqui, olha, ela não está gerando benefício líquido. Não, a gente tem medido, né, de uns tempos para cá, né? Existe essa mudança, né? E acho que a Lei da Liberdade Econômica, né, trazendo ela aqui para a nossa conversa, né, ela teve esse mérito, né, de trazer a exigência de análise de impacto regulatório. Então, assim, é um momento que a gente tem que cobrar que essas coisas sejam feitas e sejam feitas de maneira correta. A gente mede muito mais qualitativamente do que quantitativamente, né, Chiquida? Isso aí é uma coisa... Bom, a gente que é economista, eu não gosto muito de análise que não seja quantitativa, né? Sempre que possível, se a gente puder ter os dados, né, é melhor fazer uma análise quantitativa, né? Tudo que é quantificável pode ser medido, a gente pode discutir com muito mais precisão, né? Olha, o benefício líquido, né, de permitir MIP é de tantos reais, né, e tal. Então, por que a gente não está fazendo isso? Né? Embora no caso desse setor é mais difícil a gente conseguir dados, né? Esse setor farmacêutico não é um setor que é fácil da gente conseguir fazer mensurações, né? Mas eu acho que seria desejável que a gente, né, fosse por esse caminho. Então, eu acho assim, né, acho que é como o Luan falou, assim, acho que lobbies vão sempre existir, né? Eles são legítimos, né? Não é um problema existir o lobby, mas que a discussão seja pautada mais pelas evidências né, e também corroboradas por estudos, né, por atuações ou de órgãos reguladores ou de consultores, enfim, independentes que avaliem essas políticas, né? Até porque se os argumentos que eles utilizam são argumentos que são desconstruíveis, por que continuar utilizando eles? Igual o Luan estava falando antes da gente começar a nossa conversa. Porque lá na minha cidade teve uma menina que tomou um remédio, mas não é um MIP. Porque a gente estava tendo uma audiência pública, né, em que estava sendo discutido o PL 1774 de 2019, que justamente ele possibilita essa flexibilização de medicamentos isentos de prescrição para além das farmácias, das drogarias. E aí na discussão, né, você... em algum nível ela estava mais pautada, mas isso pode virar um problema de saúde pública, que é extremamente pertinente a gente discutir isso, como a gente estava falando no início. Só que aí os argumentos dos parlamentares eram assim, porque lá no meu estado de Goiás, eu vi um caso na televisão uma vez de uma menina que confundiu... achou que era bala, o medicamento, e aí acabou sendo, infelizmente, internada. Mas era Só MIP? que não era um medicamento isento de prescrição. É desconstruir, Não, e outro ponto também, onde que foi adquirido esse tipo de medicamento? Foi em supermercado? Não foi, foi em farmácia. Então, isso impediu alguma coisa da criança acabar tendo acesso? Naquela oportunidade, não. Toda discussão
de política pública tem que ser pautado nos custos e nos benefícios. E se os benefícios superam os custos de oportunidade, então isso precisa ser melhor analisado com base em evidência. Ô Luan, deixa eu pegar o gancho aí da sua fala. A gente bateu muito na tecla do benefício econômico, que se a gente colocasse esses medicamentos nos supermercados, reduziria o preço. Quais seriam os outros benefícios? Teria algum outro benefício além da redução de preço? Eu acho que a gente mais ou menos falou no início, né? Assim, você tem mais agilidade, né? Não preciso ir até o médico para pegar o remédio. Teria mais facilidade de acesso. Isso. O médico tem mais tempo para atender o que precisa de ser atendido mesmo, né? Acho que para o SUS é bom, para os médicos, né? Enfim, para o sistema médico em geral, né? Privado ou público, né? E faz parte também um pouco, eu acho assim, a gente tem visto isso no Brasil também, né? Tanto no setor privado e público, né? Aquela necessidade de você cuidar como é que chama, da saúde básica, né? Essa coisa da pessoa cuidar... Do autocuidado, do né? autocuidado. Inclusive, é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde o autocuidado como extremamente importante, né? Você fazer 150 minutos por semana de atividade física, você cuidar da sua saúde mental, você ter possibilidade de lazer. E entre o rol que a OMS estabelece de autocuidado recomendável, consta você se automedicar também, desde que o medicamento seja supervisionado de forma adequada pelo poder público, né? E aí, assim, eu acho que o MIP entra aí. A mesma educação que você precisa para poder fazer, enfim, ou praticar esportes, ou, enfim, manter a sua saúde física e mental, é a mesma educação que você precisa para saber que, olha, esse MIP aqui eu não vou consumir 20 cápsulas porque não faz sentido, né? Então, assim, acho que... É o mesmo ponto, assim, acho que tem uns benefícios de saúde aí que são interessantes, né? Fora esses outros também que a gente mencionou também mais cedo, né? O caso de você ter mais postos de venda, mais proximidade, em casos como a pandemia, que a gente espera que não vai acontecer tão cedo de novo, né? Pois é, né? Tomara que não. Mas, enfim, se eu preciso de medicamento perto da minha casa, tanto que o exemplo que o Luan falou, né? Então, durante a pandemia, o álcool gel que tinha aí, bom, vamos liberar porque é uma emergência. Poxa, então assim, se vamos liberar porque é uma emergência, né? Eventualmente tem remédios que a gente poderia rever. Qualquer doença que eu vejo no noticiário, eu já fico assim, varíola dos macacos. Eu fico assim, peraí, deixa eu dar uma analisada. Não, isso aí não tem perigo. Todo mundo ficou um pouco mais neurótico agora com a saúde, né? E eu vou contar um segredo para vocês. Na época da faculdade, os meus amigos falavam que eu era hipocondríaca. Porque, sabe quando que tem aqueles... amigo oculto, que você dá presente e tal, a gente brincava e fazia o amigo da onça, que na verdade você tira alguém e você dá um presente mais de sacanagem. Sim. O meu sempre era uma caixinha de farmácia com medicamentos sempre MIPs. Porque falavam que eu era hipocondríaca, eu recebia, tipo, remédio de dor de cabeça, antiácido e tal. Porque eu era assim, sei lá, tô com dor de cabeça, eu tomava um remedinho de dor de cabeça, eu era assim, quer? Tipo, como se fosse uma bala, aceita? Eu sempre fui muito, assim, hipocondríaca. E eu vou te falar, eu sendo hipocondríaca, eu nunca me intoxiquei. Então, se a hipocondríaca nunca se intoxicou, porque as pessoas em normal vão se intoxicar. A gente tem consciência. Sim. Ô, Cláudio, tem um ponto também do custo de oportunidade disso, né? O paper você traz até o exemplo do pedreiro, né? Sim, do custo de oportunidade do cara aí. Eu comentava do pessoal que no paper eu usei esse exemplo para falar assim, olha, pega um pedreiro, o cara, né, ele poderia ir no médico, pegar a receita e tal, mas se for um MIP, ele vai na farmácia e tal, muito mais rápido, né? E pensando no custo do tempo, né? Porque não é só o custo-preço do remédio, né? É também o custo de oportunidade. Tem dois pedaços, né? A parte explícita, que é o preço, né? E a parte implícita, que é o custo do tempo. E para um pedreiro, né, que ganha muito pouco, né? Como é que fala? Por empreitada, né? Assim, poder economizar um tempo, né? Comprando um MIP mais perto da casa dele, poxa, é uma coisa que socialmente, para gente que fica, né, vive num país que tem uma desigualdade tão grande, cheio, né, com pobreza, níveis de pobreza tão elevados, poder fazer com que a pobreza desse cara seja um pouquinho menos cruel com ele, não é ruim. Né? Mas isso se aplica a todo mundo, né? Assim, para quem é pedreiro, para quem não é pedreiro, só que o custo de tempo de cada um é diferente.
Mas, assim, até nisso tem um aspecto social que eu acho que é importante também a gente destacar. Ou seja, facilitar o acesso traz ganhos de economia e de bem-estar, né? Total. Então, assim, existe a tendência de, com maior concorrência, você baratear o preço dos medicamentos, né? A gente traz até uma revisão de literatura no paper aí de queda de possível até de 6%. Mas acho que mais do que essa questão econômica, também é uma questão jurídica, né? Por que a gente tem essa reserva de mercado no Brasil há mais de 50 anos? O que justifica isso? Se a própria agência reguladora, ela atesta a segurança desse tipo de medicamento, né? Então, por que você tem essa reserva de mercado? O que torna ela justificável? Se você for olhar os princípios constitucionais, né, da livre iniciativa e da livre concorrência, você restringir ou você trazer restrições mercadológicas deve ser tratado como exceção, não como a regra. Exato. E esse caso é a regra. E aí você citou a Lei de Liberdade Econômica, Chiquida, e se você pegar e você olhar os dispositivos dela, você consegue classificar essa reserva de mercado como um abuso de poder regulatório do poder público. Você pegar e você impedir a comercialização de medicamentos isentos de prescrição, você tem esse caráter. Excelente, ainda mais porque, nesse caso, ele está sendo totalmente enviesado, não tem um motivo plausível, né? Que tenha um conceito fundamentado, porque a desculpa dos agentes aí é intoxicação, mas onde que está? Não, e eu posso te falar, a gente teve uma votação, né, do projeto de lei que a gente estava falando, né, do requerimento de urgência. Você pode dele, falar um pouco desse projeto de lei para a gente, Luan? É o PL 1774 de 2019, do deputado Glaustin Focus, inclusive de Goiás. E o que ele permite... e o que ele... Gente, eu tô brincando, o pessoal do Goiás não me detesta, eu amo o pessoal do Goiás. Mas, enfim, o que esse projeto permite é justamente essa flexibilização na comercialização de medicamentos isentos de prescrição em supermercados e similares do varejo. E, assim, na redação do texto negociado, constava você ter a supervisão técnica de profissional, né? Mas a discussão na audiência pública era muito focada nessa questão de saúde pública. Mas no bastidor mesmo ali da votação, as pessoas estão preocupadas de caráter econômico. Né? Mas a farmácia do bairro, será que ela vai conseguir competir com uma rede de supermercado? E como eu falei, né, em Brasília, as discussões são muito artificiais, elas sempre estão voltadas a você colocar um intermediário ali para você criar uma reserva de mercado. E é justamente nesse caso. A premissa da discussão do custo de uma política pública não deveria ser essa legislação ela vai prejudicar economicamente um segmento, mas sim ela vai beneficiar o consumidor. Os parlamentares deveriam olhar o que vai beneficiar o consumidor, né? A gente teve, inclusive, discussões absurdas de que vender medicamentos a preços mais baratos, e eu tive que ouvir isso na Câmara dos Deputados, vender medicamento mais barato é ruim, Cláudio, para as pessoas. Porque se for baratear, as pessoas vão consumir mais e aí elas podem acabar se intoxicando. Esse foi o nível de argumentação que a gente viu, né? E assim, quando o nosso paper foi publicado, né, a gente sempre recebe o carinho da torcida nas redes sociais. E aí a gente recebeu, eu particularmente recebi muitas mensagens aí do pessoal nas redes sociais. Eu sempre leio, né? As que estão me xingando, eu deixo quieto, mas mesmo quem argumenta de forma contrária, eu sempre vou conversar com as pessoas de forma respeitosa. E aí, acho que eu queria destacar duas mensagens que eu recebi aqui. Uma era de uma pessoa do segmento farmacêutico, e ela estava falando o seguinte: olha, eu não sou contra exatamente a ideia de você permitir a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados, mas eu sou contra esse projeto porque vocês não estavam estipulando que precisa ter um profissional de farmácia ali atendendo no supermercado. Mas por
quê se não precisa de farmacêutico para esse tipo de medicamento? Exatamente. Mas aí qual que era o ponto dele? Se você coloca esse dispositivo obrigando ter um farmacêutico, você vai gerar empregos para o meu setor. Aí eu sou a favor. Ou seja, a questão da intermediária, você criar uma reserva para uma categoria sem necessidade econômica. Você cria um problema para aí gerar uma solução. Exato. Né? E é esse tipo de discussão que pauta Brasília todos os dias que tem sessão. E essa acaba sendo a mentalidade. Né? Eu sou contra o projeto porque ele não vai beneficiar a minha categoria. E ao mesmo tempo que eu estava recebendo essa mensagem, eu recebi outras mensagens de agentes econômicos do setor e uma me chamou a atenção. Era um consultor empresarial que falou, olha, eu atendo uma rede de supermercados no Nordeste e eu acho muito interessante essa proposta. Né? Eu já até deliberei para a minha equipe aqui alguns estudos técnicos para verificar a viabilidade da gente adaptar os supermercados para a gente aumentar o rol de produtos que a gente oferece aqui para os consumidores. Então, assim, só de ser pautada a discussão no Congresso, várias pessoas começaram a se interessar pelo tema e falar, não, hoje eu não posso permitir isso, mas como que vai ser a cadeia de produção aqui para poder oferecer mais para os meus consumidores? Então, é interessante como que várias pessoas nunca pararam para se perguntar por que elas não podem consumir um remédio para dor de cabeça e comprar no supermercado. Ou até não notaram, né, que teve uma época que você comprava no supermercado e de repente sumiu Parou da prateleira e eu mesmo acho que sou um desses, né? Passei por essa época do período curtinho de tempo e, assim, me lembro vagamente de ir no supermercado e ver uns remédios, depois não via mais e nunca me perguntei, né? O porquê disso, né? Até que ponto foi pelo benefício da população ou para o benefício dos grupos de interesse, né? Aquela lei da ciência política, né, de benefícios difusos e os custos concentrados. E aí, talvez, um dos pontos que faz com que o lobby das farmácias, essa reserva de mercado se manter há quase 5 décadas no Brasil, não é à toa. É porque realmente existe um ganho econômico para eles que, às vezes, é superior ao do próprio supermercado. Né? Tem alguns relatórios de equity, né, de ação, porque a gente tem rede de farmácia listada na Bolsa de Valores, a gente tem rede de supermercado listada na Bolsa de Valores, e eles apontam que o prejuízo econômico provável nas farmácias, nas grandes redes de farmácia, tende a ser um pouco maior do que o benefício que os supermercados vão ter. Né? Então, eu acho que talvez esse seja um dos pontos também que faz com que um setor se movimente muito mais para benefício próprio do que um benefício que seria difuso entre toda a cadeia de produção e entre os consumidores. Então, acho que esse é um pouco que explica por que a gente tem uma reserva de mercado não justificável. Né? Embora esse dado não está no paper, né? A gente não fez essas contas, né? Mas eu acho que é um ponto que deveria ser mais bem compreendido, né? A lógica, né? Dessa dinâmica de economia política. Aí. E, Luan, essa semana teve votação dessa PL, né? Como que foi? Então, muita falácia sendo discutida, poucos parlamentares presentes, porque a gente está em semana de esforço concentrado aqui em Brasília, no Congresso, mas a gente também está em um período pré-eleitoral, né? Está até havendo convenções partidárias essa semana e, em virtude disso, acho que tinham poucos parlamentares presentes, mas a votação ela foi híbrida, né? Então, faltaram 32 votos para se aprovar o requerimento de urgência desse referido projeto que a gente estava discutindo aqui. Mas foi a primeira vez que a discussão ela foi pautada em plenário no Brasil, né? Anteriormente, a gente falou da medida provisória, né? Quando foi para o Congresso e foi convertida em lei, isso não foi permitido. E também, no governo Dilma, tinha uma medida provisória também, foi colocada uma emenda, foi aprovada, e aí, então, o presidente da República, ao sancionar a legislação, ela vetou
esse dispositivo que permitiria. Mas um projeto de lei específico para permitir a venda de MIPs em supermercados e varejo foi a primeira vez que foi pautado, né? Infelizmente, não aprovou. Tinha orientação da maior parte dos partidos, né? Favoráveis, né? Mas muitos parlamentares acabaram não votando, se abstendo mesmo da votação, não estavam ali dentro do quórum. Isso acabou dificultando a aprovação. Mas, com certeza, essas forças econômicas aí influenciando, né, as votações, etc., acabaram sendo muito decisivas. Tanto é que a discussão ali nos bastidores, né, não era relacionada à saúde pública, né, era totalmente voltada a qual prejuízo financeiro que o setor farmacêutico teria. E eu falo que, obviamente, é um valor considerável. O faturamento anual de MIPs do setor é de 8,2 bilhões, mas a maior parte do faturamento, mais de 10 vezes, esse valor é de medicamentos que precisam de prescrição médica, né? Então, o setor farmacêutico... E outra coisa, farmácia não vende só medicamento, né? Farmácia aqui no Brasil virou um segmento de perfumaria muito relevante, que inclusive tem incentivos fiscais, não à toa o shampoo na farmácia costuma ser muito mais barato que no supermercado também. Opa, essa dica aí é boa. Enquanto você tem cabelo ainda, né, Cláudia? Ainda? Olha que horror. Não, mas farmácia aqui no Brasil é verdade. Tem estado que vende tudo em farmácia. É verdade. Lá no Espírito Santo, em Vitória, é muito Maquiagem, comum venda de sorvete em farmácia no Espírito Santo. Coisa de dieta, whey protein, essas coisas. Às vezes até... brinquedo, presente. Brinquedo? A última hora, né? O cara quer comprar um presente, tem um brinquedo. Sério? Você que é mineiro. Ração de... lá em Minas, as farmácias têm, né? Não Nossa, sei brinquedo eu nunca vi. uns brinquedos mais simples, assim, mas tipo, o cara passa na farmácia, compra um brinquedo e leva para casa, né? Esqueceu do aniversário de alguém, uma coisa desse tipo. Comida. Mas o que vende na farmácia lá em Minas Gerais? Até ração de cachorro também, você acha, né? Ração de cachorro. Remédios, né? Tem tudo em remédio. No Rio Grande do Sul vende até carne em algumas farmácias. Sério? Bizarro, né? Um churrasquinho, né? Um churrasquinho. Porque lá a prioridade é churrasco, né? Não, inclusive o lobby das farmácias estava falando, né? O açougueiro vai saber orientar sobre o medicamento, né? Só que assim, o farmacêutico está vendendo carne em algumas farmácias do Brasil lá no sul, né? Então, acho que tem esse ponto também que são incoerências legislativas, né? Que a gente acaba tendo. Gente, gostaria de agradecer vocês por esse momento. Eu acho, na verdade, um pouco triste que a gente não tenha conseguido aprovar essa medida, mas espero que da próxima vez tenha um resultado diferente, porque eu não vejo um malefício para a população, e sim só benefícios, seja para bem-estar social, seja benefício econômico, mas ainda temos aí grupos de interesse, grupos de poder que levam o nosso país nas costas. Então, muitas coisas ainda são muito difíceis da gente conseguir pautar e aprovar. Mas a população ainda precisa ser muito informada, e é isso que dentro do Milênio a gente tenta fazer, levar informação, mostrar o que acontece, mostrar o que com políticas públicas a gente pode fazer diferença, o que com pesquisa e dados a gente pode fazer diferença. Então, gostaria de agradecer vocês dois por terem aí disponibilizado o tempo de vocês, por terem ajudado. Queria saber se vocês têm aí alguma palavra final para os nossos ouvintes. Bom, eu queria agradecer, porque acho que quando a gente abriu, eu acabei não falando, não agradecendo, né, a oportunidade. Acho o projeto do Milênio, sempre achei incrível, né? E um pouco, acho que estou lembrando aqui um pouco, em algum momento, em algum paper, o Gordon Tullock, né, que é um cara de escolha pública, ele discutia sobre a questão da importância das ideias no debate, né? E ele falava assim, tem uma visão que fala que, na verdade, a ideia não
não é importante, são os interesses, mas tem gente que acha que as ideias são importantes, sim, per si, né? E eu acho que quanto mais a gente olha para as políticas públicas, né, e para a evolução disso no Brasil, né, eu acho que assim, defender boas ideias é sempre muito importante. Eu acho que continua sendo importante, muito importante. Eu acho que se o milênio tem um papel essencial, eu acho que está aí, né, de ser mais um desses faróis, né, que a gente pode colocar ali para iluminar o caminho, né, daqueles que estão atrás de boas ideias, né? Exato, porque políticos vão e vêm, ministros, empresas, mas, exato, como o Luan já lembrou, né? Não, você já está careca, você já está velho, segundo o Luan. Mas as ideias, elas persistem. Então, é isso. Eu acho que a gente faz o nosso papel, eu como professora, educadora, executiva, eu acho que as ideias que podem mover o mundo. E é esse o nosso papel aqui, levar às pessoas as ideias. Bom, Mila, gostaria de agradecer aí, parabenizar todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Milênio. Agradecer ao professor Cláudio por ter contribuído juntamente aí para a gente fazer esse paper. E falar que toda discussão de política pública, ela tem que ser pautada não ignorando e negligenciando os agentes econômicos ou questões sanitárias e de segurança. Mas a gente sempre tem que analisar os benefícios e partir da premissa do que vai beneficiar os consumidores. Então, muito mais olhar o lado dos consumidores do que os ganhos monetários que determinado segmento econômico pode ou deixar de ter a partir dessa política pública. Obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês que assistiram mais um episódio do nosso Millennium Talks. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, olhar também o nosso podcast no Spotify, no SoundCloud, também ler os nossos papers no nosso site e acompanhar os nossos próximos episódios por aqui.